Retornando então aqui, gente, a gente estava abordando sobre as sinapses químicas e vamos falar das sinapses elétricas, tá? As sinapses elétricas, gente, elas são ocorrem em minoria no nosso organismo. Diferente da sinapse química, onde as células dos neurônios não se encostam, né? Elas têm um espaço sináptico ali onde é liberado os neurotransmissores para comunicação entre as células e estímulo da outra célula subsequente. Já na sinapse elétrica, eu tenho sim contato de membrana da célula pré-sináptica com a membrana da outra célula pós-sináptica, que vai receber o estímulo da célula anterior, ok? Então, a gente pode observar aqui na imagem, tá? A membrana de uma célula e da pré-sináptica e da pós-sináptica, elas se encostam, tá? E canais entre essas membranas vão permitir o livre fluxo, a livre circulação de íons, onde vai permitir a continuidade da condutilidade do potencial de ação, tá? Essas junções, essa junção de canais iônicos aqui entre a membrana pré-sináptica e pós-sináptica, eu chamo de gap junctions, assim que vocês vão encontrar aí na literatura, ok? Esse tipo de sinapse ocorre em bem menor quantidade no nosso organismo, ok? Bom, gente, vamos lá então compreender agora a formação, né? A gente já entendeu que a mensagem é transmitida através das sinapses. Para ocorrer as sinapses, né, que pode ser químicas ou elétricas, sendo a maioria químicas, e que dependem, até as sinapses químicas dependem da geração de impulso elétrico para o estímulo da liberação das vesículas pré-sinápticas, né, de neurotransmissores, elas vão precisar aí ocorrer o impulso de energia elétrica para que transforme essa energia na liberação na pré-sináptica de vesículas de neurotransmissores. Para ocorrer, então, a condução da energia elétrica, gente, eu preciso ocorrer aí o potencial de ação, né, que vai fazer com que ocorra a despolarização da célula, da membrana celular do neurônio, permitindo a passagem do impulso nervoso, né? Então, vamos entender aqui nessa imagem, gente. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, porque o impulso ele vai ocorrer aqui em aproximadamente de 7 a 8 milissegundos, né? Que a gente vai ter a presença aí do passagem do impulso nervoso na célula do neurônio. Gente, olha só, é muito rápido. Então, eu captei o estímulo aqui na região da soma do nosso neurônio, certo? E na região aqui da conexão do neurônio com o nosso axônio, eu vou ter aqui a região de implantação do axônio, onde ocorre o início do nosso potencial de ação, que vai desencadear a despolarização para permitir a passagem do impulso nervoso. Gente, isso daqui não é o bicho de 7 cabeças. Antes da gente falar de potencial de ação, primeiro a gente precisa entender como que a célula se encontra em situação de repouso, tá? Em situação de repouso, a célula do neurônio, no seu meio intracelular, lembra a gente falou na nossa aula de distúrbios hidroeletrolíticos? A gente falou aí um pouquinho sobre o sódio, sobre o potássio, sobre o cálcio, né? O cálcio está mais, não especificamente ao sistema nervoso, mas em outras células que precisam da condução do impulso elétrico, como, por exemplo, as células cardíacas, né? Do músculo estriado cardíaco, então, que também passam por um processo de despolarização. Todas essas células, elas apresentam uma diferença de gradiente iônico dentro dessas células, onde elas vão estar em repouso, olha só, mais negativas no lado interno e positivas no lado externo. Lembra que a gente fala sobre a importância do sal no nosso corpo, né?
qual que é o eletrólito que a gente falou lá no distúrbio hidroeletrolítico que está presente em maior quantidade no nosso meio extracelular? Gente, é o sal, né? É o cloreto de sódio. Então, o sal ele vai estar presente em maior quantidade no ambiente externo aqui, ó. E a gente vai ter aqui nessa parte externa uma polaridade mais positiva e no lado interno uma polaridade mais negativa, certo? Então, a gente vai ter aqui no lado externo a presença do sódio, né? Do Na, que vai estar aqui fora, e o potássio, o K, que é um eletrólito constituinte do meio intracelular. Lembra que a gente falou também do distúrbio do potássio, que pode, quando a gente tem uma perda muito grande de potássio, além de eu fazer a reposição do potássio, lembra que a gente usa o soro glicinsulinizado para a insulina ajudar a carrear, junto com a glicose para dentro da célula, a molécula de potássio também, né? Então, para quem tiver dúvida, reveja a nossa aula lá de distúrbios hidroeletrolíticos, porque distúrbios hidroeletrolíticos, gente, de sódio, de potássio, de cálcio, podem alterar a geração de potenciais de ação, alterando todos os processos aí de gestão de impulso nervoso do nosso corpo, que pode alterar funções neurológicas, bem como alterar a função cardíaca também, né? Que são células que também dependem do impulso nervoso aí para realizar a sua função. Então, olha só, em repouso, gente, eu tenho aí o meio intracelular mais negativo, o meio extracelular mais positivo, certo? Para que ocorra a geração da despolarização, o que vai acontecer, gente? Primeiramente, as minhas células vão precisar ser excitadas com estímulo, né? E quando elas forem excitadas, eu vou ter uma alteração aqui, gente, dos milivolts, tá? Então, geralmente, a minha membrana vai estar em repouso aí entre menos 90, menos 95 milivolts, ok? O que acontece? Quando eu tenho um estímulo, eu aumento essa voltagem, tendendo ao positivo, né? Então, quando ela se aproxima aí de menos 70, menos 80 milivolts, eu começo a fazer o quê? A alterar canais iônicos na minha membrana celular do neurônio, permitindo a entrada de sódio para dentro da minha célula, ok? O sódio vai entrar para dentro da minha célula e vai alterar a polaridade da minha célula no ambiente interno. Ela vai passar aí a estar mais positiva internamente e negativa externamente, gerando o quê? O processo de despolarização, onde vai estar passando o impulso nervoso, ok? O impulso elétrico. Então, observem aqui no gráfico que quando eu atinjo até menos 95, eu vou estar em repouso. Minha membrana vai estar assim, negativa por dentro, positiva por fora. Quando eu recebo o estímulo e altero a voltagem da minha célula, a partir de menos 90 milivolts, eu começo a alterar a abertura dos canais iônicos, que a gente tem presente na membrana do neurônio, no axônio, e permito a entrada de sódio, que vai tornar o meio interno da célula mais positivo, que o meio externo vai ficar negativo, invertendo a polaridade da membrana em repouso, permitindo aí a condução do impulso elétrico. Observem que essa região aqui, gente, ó, ela sobe gradativamente antes de ter um pico. Por quê? Essa região aqui, que ela sobe gradativamente, por que ela não sobe tão rápido? Porque nesse momento, eu ainda não tenho uma voltagem alta o suficiente para gerar um pico de despolarização rápida. Então, essa região aqui, que é uma subida gradativa,
né, da alteração de voltagem para ocorrer a despolarização e entrada de sódio na membrana da célula, eu chamo essa região, quando termina aqui, eu chamo de pico, né, limiar, do potencial limiar para ocorrer uma hiperdespolarização da minha célula, né? Então, aqui, ó, geralmente em torno de menos 70 é o meu pico limiar para despolarização, hiperdespolarização da minha célula. Quando eu chego a menos 70 milivolts, o que acontece? Eu tenho uma abertura massiva dos canais iônicos para a entrada de sódio. E aí, rapidamente, eu observo uma alteração da polaridade para positivo interno e negativo externo. E aí, eu tenho uma despolarização muito rápida da minha célula, ok? Quando eu atingir um pico de aproximadamente aqui, ó, 35 milivolts positivo, gente, o que vai acontecer naturalmente? Por conta dessa voltagem, essa voltagem, ela por si só, vai alterar a abertura dos canais, permitindo, nesse momento, a saída de potássio, ok? Os canais são canais de voltagem dependentes, né? Então, o que a gente vai observar aqui nesse momento de repolarização, onde a minha célula vai estar voltando aí a apresentar as polaridades negativas interna e positivas externa. Eu vou ter a saída de potássio da minha célula, ok? Até eu repolarizar ela. O que vai acontecer? Eu preciso inverter potássio e sódio aqui no processo final de despolarização para realmente manter o meio certo, né? Lembra que aqui, ó, o sódio que fica no meio externo e o potássio no meio interno. Aí, nesse momento aqui, ó, da hiperrepolarização, que é nessa região aqui de volta, o que a gente vai obter de ação? O início da função da bomba de sódio-potássio, que vai reequilibrar os íons novamente, devolvendo as condições basais do potencial de repouso, onde eu vou ter a saída do sódio e a entrada do potássio, ok? Então, assim, não é o bicho de 7 cabeças a formação do potencial de ação. Olha que interessante a curva gráfica do potencial de ação. Isso para uma célula de neurônio, gente. Vamos colocar isso, observar esse gráfico comparado ao que a gente viu lá na função cardiovascular no eletrocardiograma. Observem que a representação gráfica é muito similar às curvas que a gente observa no eletrocardiograma. O eletrocardiograma nada mais é que a representação gráfica da geração de potencial de ação das fibras cardíacas, né? Da geração de potencial de ação para a contração da musculatura das fibras cardíacas. E o gráfico é muito similar, né? Então, o complexo inicial, né, QRS aqui, né? Então, a curva P, que é uma curva inicial que a gente vai observar aqui, ela vai representar o potencial de despolarização para contração atrial e o QRS, o potencial de ação para a contração ventricular, por isso que a curva é maior, porque eu preciso de mais potencial de ação, já que a contração, as câmaras ventriculares, ela precisa enviar sangue do ventrículo esquerdo para todo o corpo, então exige um potencial de ação maior, né? E a onda T aqui no final, que vai estar representando a repolarização ventricular, né? Então, só relembrando aí que a curva do potencial de ação nas células dos neurônios é muito similar à curva aqui da representação gráfica que a gente encontra no eletrocardiograma, ok? Bom, gente, compreendemos então até aqui que as células dos neurônios, elas têm importante função em relação a receber o estímulo, conduzir a informação para o sistema nervoso central, fazer análise e processamento da informação e devolver o comando
pela via eferente para os órgãos-alvos, ok? Entendemos aí, relembramos, na verdade, vou falar que entendemos, né? A gente relembrou alguns aspectos importantes, né, do nosso sistema nervoso central para a função fisiológica e alterações desses aspectos, gente, que podem ocorrer por doenças ou por alterações externas, como situações de trauma, podem causar alterações fisiopatológicas no nosso sistema nervoso, ok? E isso vai, como o nosso sistema nervoso tem uma função importante que a gente falou, né, que é sensorial, integrativa, motora, ou seja, o nosso sistema nervoso, gente, regula o nosso corpo, ele é importante para a manutenção da homeostase e para a geração de comportamentos, né, sejam contração voluntárias ou involuntárias, né? Então, o nosso sistema nervoso, se ele estiver com qualquer acometimento, ele vai ter alteração dessas funções, a alteração da função de homeostase e a alteração das funções de geração de comportamento, né? Então, vamos entender aqui, eu trouxe só algumas das principais patologias para a gente entender as alterações, possíveis alterações físicas que podem ocorrer no nosso paciente, para que isso fique mais fácil da gente observar qual vai ser as nossas ações do processo de enfermagem para determinar os cuidados para esse paciente, tá? Então, primeiramente, a gente tem acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, né? O AVC isquêmico nada mais é que a isquemia de alguma região do nosso sistema nervoso central. Geralmente, ela acontece por conta de uma formação de algum coágulo ou qualquer coisa que obstrua o fluxo sanguíneo e impeça a oxigenação e suporte nutricional de qualquer região do encéfalo, tá? Então, a gente pode ter aí nessa região, por falta de suporte de oxigênio e de nutrientes, a morte dessas células nessa região, tá? O AVC isquêmico, ele é muito mais comum do que o AVC hemorrágico, tá? Geralmente aqui, eu trouxe ilustrado, ó, apresenta pelo entupimento de alguma artéria, tá? Bom, o AVC hemorrágico, ele é menos comum, mas é possível de acontecer também, tá? Então, pacientes às vezes, com alguma malformação vascular que não foi diagnosticada, como, por exemplo, aneurismas, né? Ou pacientes hipertensos que, por conta da pressão alta, já apresentam alterações da estrutura da parede vascular que fica mais debilitada, pode apresentar um rompimento, uma ruptura de algum vaso sanguíneo neurológico e apresentar um extravasamento de sangue para o meio intersticial do nosso cérebro, e isso vai levar aí uma alteração da função da região que foi afetada, né? Então, a região onde, quando a gente tem um extravasamento de líquido para dentro do nosso cérebro, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, saudavelmente, ele está disposto dentro da caixa craniana, num espaço confortável. Se eu aumento o número de líquido presente no meio intersticial, eu aumento a pressão dentro da minha cabeça, né? Isso pode levar a um aumento da pressão intracraniana, que pode causar uma disfunção de outras regiões do meu sistema nervoso central, né? Então, a gente tem que, eu sempre falo, gente, pensem nas alterações fisiológicas, fisiopatológicas, que fica mais fácil de entender o que o paciente vai desenvolver, né? E a morte também de tecido por isquemia pode levar ao edema, né, gente? Por conta das células, as células mortas, elas vão gerar um processo inflamatório e causar edema local. Também pode aumentar a pressão intracraniana e gerar alterações de distúrbios de outras funções neurológicas, né? Trouxe aqui uma imagem de uma tomografia para vocês visualizarem a diferença entre dois AVCs, tá? Eu devia ter trazido uma imagem de um ATC saudável, mas dei uma olhada na internet. Olha só, essa aqui imagina uma linha mediana aqui, ó, para a gente observar essa região central, onde a gente apresenta aqui a região do mesencéfalo, né?
onde vai estar a presença da ponte, não da ponte, gente, do tálamo, do hipotálamo, né, que tem importantes funções regulatórias da homeostase no nosso corpo. Olha só, aqui eu tenho um AVC isquêmico. O isquema, ele tende a ficar mais escuro, a região de isquemia, e no hemorrágico ele fica mais branco. Por quê? O sangue é mais maciço, o líquido é maciço, por isso que a imagem aparece esbranquiçada, igual raio-x. Na isquemia, eu tenho morte do tecido neurológico. O que acontece quando tenho morte celular? A célula perde densidade, então ela fica mais opaca, né? Por isso que ela fica mais escura aqui, ok? Gente, olha o que eu posso observar em relação ao AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Ambos apresentam um desvio central neurológico. Olha só, meu cérebro ele devia estar aqui, ó, certinho no meio. Observem que essa região aqui, ó, ela causa um aumento de massa, bem como aqui causa edema o suficiente para empurrar a massa cefálica para essa região, ó. Olha o desvio do centro aqui está maior, aqui reduziu o tamanho, ó, empurrando o cérebro para cá, a massa cefálica para cá. Isso porque aumenta a pressão intracraniana. Isso pode gerar outras alterações na função do sistema nervoso. E por isso o paciente vem apresentar, às vezes apresenta sintomas de alteração da neurológica, não só da área afetada, mas de outras regiões do cérebro. Por quê? Porque ele apresentou um edema, né, secundário ao problema do AVC isquêmico ou hemorrágico, apresentando compressão de outras áreas, que pode levar a sintomas não só da área afetada, mas de outras áreas do sistema nervoso, ok? Então, AVC isquêmico, que o paciente pode estar apresentando? Alterações de hemiparesias, né, lateralizadas do paciente, perda da fala. Geralmente, quando o problema ocorre de um lado, o outro lado do paciente, a gente vai observar as alterações, né? De alteração de perda de tônus muscular, né? Perda da fala, fraqueza, né? Então, tudo isso daqui vai me gerar problemas de enfermagem. Já pensem nisso. Pacientes que têm AVC, gente, vai ter alteração da coordenação motora, né? Tem risco de queda. Dependendo da situação do AVC, ele pode ter alterações das funções respiratórias, ventilatórias, que vai levar a outras alterações que a gente já falou, né? Já que a função da ventilação tem uma importante função na regulação do pH junto com o nosso sistema renal, né? Olha só, a gente já fez várias possíveis ligações pensando em problemas que o paciente pode apresentar e que ele vai apresentar sintomas. E eu tenho que pensar em ações de cuidados de enfermagem para reduzir os danos desse paciente, ok? Outra patologia, gente, epilepsia, né? Eu trouxe aqui, eu sei que está em espanhol, mas eu achei tão claro isso daqui, né? Então, a epilepsia, ela deriva aí do grego de um ataque, né? De um transtorno do cérebro, onde a gente tem aí caracterizado por crises convulsivas, né? Então, é uma enfermidade cerebral crônica, caracterizada aí por crises convulsivas do paciente. Lembrando que situações de crise, qual que é o maior problema da epilepsia, gente? É que durante as crises convulsivas que o paciente apresenta, onde uma região muito grande do nosso cérebro vai apresentar aí uma condução massiva de impulsos nervosos, essa região, geralmente, aonde ocorre a crise convulsiva, onde eu tenho um impulso nervoso passando de forma constante, ela passa por uma hipoxemia. Então, pacientes que não são diagnosticados precocemente, não fazem tratamento precocemente, podem apresentar perdas neurológicas por hipoxemia da região. Então, isso é muito importante diagnosticar cedo para iniciar o tratamento precoce, para reduzir as crises convulsivas, tá? O objetivo do tratamento é nós reduzir essas crises convulsivas para que o paciente possa diminuir aí as áreas isquêmicas durante a crise, né, para evitar qualquer dano neurológico
maior. A origem da epilepsia pode ser idiopática, né, gente? Quando não tem uma causa definida, mas também pode ser secundária, né? Pode ser secundária a fatores genéticos, a lesões na cabeça, seja por traumatismo craniano, por presença de tumores, né? Por lesão prematura, né? Então, lesões prematuras, ou por problemas de desenvolvimento ainda na barriga da mãe, né? Por intoxicações neurológicas, por drogas, né? E, enfim. O que fazer nas situações de crise convulsiva, gente? É óbvio que se a gente estiver em situação de ambiente ambulatorial, né, ou hospitalar, a gente vai medicar esse paciente, né? O diazepam é uma das medicações que a gente utiliza aí para interromper essas crises convulsivas. Mas para quem não estiver em ambiente ambulatorial nem hospitalar, o que fazer, gente? Acomodar a cabeça do paciente para que ele não sofra nenhum traumatismo durante a crise, né? E aguardar o momento de passar o ataque, né? Chamar o socorro, pedir solicitar para que alguém chame socorro, enquanto você mantém a cabeça do paciente segura para que evite qualquer outro traumatismo, agravando a situação desse paciente, tá? Outra doença, gente, é a esclerose múltipla, que é caracterizada pela desmielinização dos neurônios, né? Então, a bainha de mielina, ela vai perdendo aí, os neurônios vão perdendo a bainha de mielina, né? Olha só, aqui eu tenho um neurônio saudável e um neurônio com esclerose. E aí, o que acontece quando há uma desmielinização desses neurônios, gente? O impulso nervoso, ele não vai mais passar com a qualidade esperada, ele vai passar de uma forma mais lenta, mais vagarosa, retardando as áreas que forem afetadas, né? Então, cerebelo, pode alterar a coordenação motora, memória, né? Enfim, o paciente vai ter acometimentos de acordo com as áreas neurológicas que forem afetadas, tá? Quais são os sintomas, gente? Fadiga, problemas de equilíbrio e coordenação, transtornos cognitivos, visuais, né? A espasticidade, que consiste naquela rigidez dos membros, né, da pessoa, sensação de dormência, de queimação, problemas de fala, né, dificuldade na fala, né, disfagia, dificuldade para engolir, tá, desse paciente. Então, todas as funções aí de comando neurológico vão ter alterações. Gente, o mal de Alzheimer, que também é uma outra doença bem conhecida, ela é caracterizada, gente, pela morte de... né, o mal de Alzheimer é conhecido pela doença da demência, né? Perda das funções cognitivas de memória, orientação, atenção e linguagem, e ela é causada pela morte dos neurônios, tá? Os neurônios morrem, olha só, aqui um neurônio saudável e aqui um neurônio que já morreu. O que acontece, gente, quando a morte dos neurônios? É igual num acidente vascular isquêmico. A região que é afetada perde densidade. Então, a massa cerebral, ela perde densidade. Olha só, um cérebro normal com um cérebro de Alzheimer, ele diminui de tamanho, tá? Encolhe o cérebro, por quê? Porque eu tenho morte de neurônios e perda da densidade da massa encefálica, ok? O que a gente vai ter aí? Opa, deixa eu ver aqui. Aqui é o mal de Alzheimer, tá certo. Outra patologia, gente, que a gente vai ter é o mal de Parkinson, tá? O mal de Parkinson, ele é caracterizado pela degeneração das células nervosas presentes no que a gente chama de substância negra, tá? A substância negra, ela vai estar localizada no mesencéfalo, lá no meio do cérebro mesmo, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem de um corte seccional da cabeça de um humano. Olha só, a gente fazer esse corte seccional do crânio, né? Aqui tem os olhos, né? Aqui a gente vai ter o septo nasal. E observem aqui, gente, ó,
nesse corte seccional aqui encefálico, nessa região aqui do mesencéfalo, onde a gente apresenta aqui o tálamo, né, o hipotálamo. O que vai acontecer na região Gente, deixa eu só corrigir aqui se eu não estou errada. Deixa eu conferir na minha colinha, porque tem momentos que a gente dá um branco na gente também, né? Tá, mas enfim, olha aqui, na nossa região aqui do nosso mesencéfalo, na substância negra, né, a gente vai acontecer uma morte dos neurônios dessa região, tá? Uma diminuição da substância negra. Essa região aqui, gente, vai morrer as células dependentes da dopamina, tá? A dopamina, lembra que a gente falou lá atrás, né, da função da dopamina? O que a dopamina faz? Os hormônios, as células dopaminérgicas, elas estão associadas, além do sentimento de prazer e satisfação, também associada ao movimento, à motivação, né? Então, controle de contração motora. A morte dessas regiões aqui da substância negra, ó, que é a substância negra saudável, que de um paciente parkinsoniano. O que vai acontecer, gente? Esse paciente vai apresentar uma perda da capacidade de controle dos seus movimentos, ok? Por isso que o paciente apresenta aí tremores, né? O que é muito importante a gente avaliar no paciente com Parkinson, gente, é saber avaliar quando o sintoma é da doença e quando o sintoma é característico da idade, tá? Da senilidade. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Então, olha lá, alterações da idade, características da idade, geralmente estão associadas a alterações cognitivas, alterações da memória, né? Alterações de depressão, alterações de sonhos, dores musculares, articulações. Agora, quando é referente à doença, à enfermidade, falta de expressividade facial, aumento da salivação, rigidez muscular, tremores de extremidades, né? Perda de equilíbrio, alterações dos reflexos posturais, alterações da marcha, né? Tudo isso aí é característico, então, do mal de Parkinson, ok? Bom, vou fazer uma pausa para a gente tomar uma água, a gente vai dar sequência, então, sobre os cuidados de enfermagem.